Bem-vindo, bem-vinda. É o professor Marcelo Ferreira, diretoria, região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a quem eu sou muito grato por esse espaço formativo, por esse ATPC, em contato com os nossos professores, em contato com o pensamento que nos conecta à condição da educação das relações étnico-raciais. Essa educação tão cidadania global, que é tão direitos humanos, que tão importante é que nós estamos aqui percorrendo vários ciclos formativos, estamos já numa segunda oportunidade pensando todas essas qualificadoras que nos importam para poder pensar na conexão que nós agenciamos na formação passada, quando tratamos das estruturas epistêmicas, da relação, uma historicidade do saber ocidental, qualificadora e significadora do epistemicídio e do racismo epistêmico. Um olhar sobre a decolonização, como que o pensamento acadêmico, como um pensamento do cotidiano daquilo que se relaciona com a educação do ciclo básico, se transformou muitas das vezes em uma carência da oportunidade dos teóricos negros e pretos, negras e pretas, que podem nos ofertar saberes infinitos e grandiosos. Dessa mesma forma, nessa formação, nós vamos do reconhecimento desse problema de formação, do reconhecimento dessas relações sociais e dessas hierarquias sociais, ofertar uma leitura, uma possibilidade de conexão com um letramento crítico. E, a bem da verdade, um olhar sobre esse letramento crítico, que é um letramento racial crítico, para a gente poder nos ofertar pensadores, pensadoras e todos aqueles que se importam, pretos e pretas, negros e negras, que têm belíssimos e sempre tiveram pensamentos e significações no aprendizado infinito. Então, muito bem assim, para recuperar um pouco daquilo que qualificávamos na formação passada, levar que toda a estrutura epistêmica ela é uma estrutura discursiva, nós colocávamos um fundamento que nos levávamos a pensar com Foucault, tudo aquilo que era a forma do devir, né, do geral, do abstrato, para aquela conduta das estruturas do biopoder, aonde colocavam as relações de oficialidade para tudo aquilo que tinha o pensamento ocidental e na historicidade desse pensamento ocidental. Um saber que assume um aspecto de reduzir uma representação por simples conta de ditar um patronado, melhor assim dizer, de uma condição que vai ofertar a que se possa negar a existência de outros teóricos. E esse tipo e essa qualificadora, ela vai ofertar aqui um substrato onde Boaventura de Souza Santos vai dar a principal tarefa para nós, quer dizer, que esses conhecimentos foram negados e assim negados pela academia, isso não sublimou nos outros degraus da educação para o ciclo básico, por exemplo, a pensar no nosso Brasil. Então, dessa mesma origem e mesma forma, nós temos que, segundo Boaventura, estar na preocupação de que essas argumentações tiveram uma estrutura acadêmica, epistemológica, mas uma metodologia a se colocar como neutralidade, como a bem da verdade isso não existia. Então, havia nós, por estudar alguma coisa que vai estar na perspectiva do antimoderno, do anticolonialista, do anticapitalista, do antirracista, sobretudo para poder combater aquilo que estamos qualificando de episteminicídio. Então, nesse momento, travar esse bom combate é levar a perspectiva da negação de outras possibilidades, de outros teóricos, de outros saberes, de outros arcabouços que vão nos levar para as relações filosóficas, políticas, econômicas, sociais, e esse pensamento, né, do negro, esse pensamento dos nossos nativos, dos nossos indígenas, né, de tudo aquilo que nós vamos denominar que seja revolucionário,
anticapitalista, antimoderno e antiestatal, mas que possa significar furar um bloqueio de pensamento, mas não cravar como um dogma. Dizer a todo instante, a todo tempo, que como um pesquisador, nós nos colocamos sempre na perspectiva de busca do conhecimento. E a busca do conhecimento está na não tipificação, na não sobreposição e imposição, e sim no pluriverso, naquilo que é pan, naquilo que está na multiplicidade dos conhecimentos. Então, qualificando aqui, nesse primeiro momento, essa relação com racismo epistêmico, nós queremos sim, e isso digo queremos, para poder um olhar sobre tudo aquilo que está nos nossos currículos, que está relacionado com o eurocentrismo, com o ocidentalismo, com tudo aquilo que foi, em algum momento, qualificado como decolonial e aquilo que está no epistemicídio. Então, olhar para essa perspectiva e saber que nós temos que nos ofertar, através da percepção, dessa alfabetização, desse conhecimento de buscar a saber, de buscar a relacionar, de buscar a vincular aquilo que nós podemos significar para as nossas existências. E aí, desenvolver, e muito, a perspectiva de que nós temos que ofertar uma educação daquilo que está na legislação. Olhar para uma educação que constitui os princípios ativos e mecanismos de transposição na sua forma democrática, na sua forma dos valores, dos comportamentos que respeitem as diferenças, características de grupos ou minorias. Assim, de certa forma, a nossa educação é um processo infinito, onde a nossa formação em sociedade passa sempre pela ampliação e significação da cidadania global a todo tempo, o tempo todo. Então, quando estou aqui me inspirando e estudando para poder estar de encontro nesse ATPC, eu quero fazer referência a alguns pensadores que vão nos auxiliar a utilizar um problema, mas uma significação no encontro de perspectivas na nossa formação, para aquela educação freiriana. Eu formo o outro quando também passo pelo momento de minha formação. E assim é muito interessante e é muito fundamental a citação da obra belíssima Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação, onde ela vai utilizar um olhar para aquele racismo que está nas representações sociais do cotidiano, né? Para aquelas sensações que você percebe, olha, que ali naquela brincadeira ou naquela expressão de pensamento se relaciona com o passado de uma memória colonial, de uma memória que é uma teoria que deve ser não mais lembrada, mas aqui essa interpretação e essa questionação, perdão, e esse momento de questionamento se traz um questionamento em ação, né? Por isso que eu estou aqui no logismo questionação, numa questão de colocar que nós somos sujeitos a essas aptidões. E olhar para essas aptidões é nos ensinar, é dar perspectiva para que não possamos cometer um só olhar, uma só perspectiva. Vamos aqui, grandiosa Chimamanda Adichie, que é belíssima nossa escritora, que vai nos dizer que o perigo de uma história única, né? A maneira pelo qual lemos o mundo a partir somente daqueles referenciais. Eu estou fazendo aqui esse recorte porque eu estou querendo aqui nos forçar a olhar para todas as nossas escritores pretas e negras, negros e pretos, e a beleza desses saberes no encontro daquilo que é as nossas possibilidades. Então, olhar carinhosamente para essa perspectiva diz respeito a algum momento de como fazemos para ir às fontes, para ir ao encontro do que nós identificamos como conhecimento, como do científico, do saber infinito que é a educação. Então, se lá no letramento, né,
no que constitui a nossa identidade, a nossa personalidade, né? Do que é associado a essas determinantes e também do que é arraigado aos pensamentos de comportamento e aos desempenhos de papéis sociais, pensar à luz desses outros teóricos que vão nos dar a referência maior do letramento crítico. O letramento crítico que nós vamos saber fazer a leitura é através de Burnham Street, um outro pensador, que vai nos qualificar que esse letramento crítico também é entendido como ferramenta, como um entendimento de um contexto onde o social, político e ideológico se refere e se insere. E é para essa instância que eu estou nos provocando a fazer esse olhar, numa perspectiva de que todos nós estamos inseridos nessa condição. E olhar para esse letramento crítico, para esse letramento racial crítico, é a compreensão, das inúmeras formas poderosas e complexas das experiências sociais, econômicas e políticas, educacionais, que passam todos nós, indivíduos, e que passam os grupos. É fantástico. É para isso que nós devemos esse olhar, esse descortinar do nosso conhecimento, para poder olhar que, em algum momento, as bibliografias, as literaturas, os conhecimentos colocados à disposição passaram por uma existência de um controle social que diz respeito à questão de se manter as coisas como estão, a um status quo. E esta narrativa, ou seja, a ação da narração de um fato sobre um tempo, se contrapõe a tudo aquilo que nós estamos, nos últimos 100 anos, descortinando e reaprendendo, reavaliando, reinserindo uma ação crítica para poder contemplar outras perspectivas. Eu estou dizendo aqui da teoria crítica racial, aonde à frente vou citar os novos autores que vão fazer sapientíssimas referências com sabedoria e ciências, por isso que eu estou aqui no neologismo, nos provocando a pensar essa oportunidade. Então, olhar para essa perspectiva é olhar que as interculturais e as condicionantes que nos vão permitir, né, em um teórico belíssimo, Brian Street, que vai dar a linguagem, que vai dar a percepção sobre letramento social, ele vai nos trazer a reflexão de que existem vários modos diferentes de se pensar essas representações e os seus significados. E o testemunho da sociedade e sua época demonstra, muitas das vezes, como estamos nos enganando a partir das leituras que foram feitas no anterior e não evidenciar as novas leituras cortejando outras fontes. Uma prática que está relacionada a um poder ideológico que opera sobre tudo, sobre todos. Então, olhar para essa relação da identidade, né, que o Street está nos oferecendo, né, de que permitir que nós possamos observar os modelos de comportamento, de papéis e os desempenhos que temos, entendendo a sua relação com esses campos ideológicos, são fundamentais e muitas das vezes importantíssimos sublimar, né? A pensar com outras capacidades por aquilo que pensamos. Olha que belíssimo do entroncamento dessa problematização. Eu aqui, até nesse exposto, como o tempo que temos para desenvolver essas reflexões, teríamos aqui tempos infinitos para poder trabalhar esses conteúdos. Mas eu quero aqui buscar a percepção através dessa paisagem para buscar um encontro de atestar que nós buscamos questões norteadoras que vão nos reconhecer que nós temos, ao longo dos últimos 300 anos, uma formação machista, sexista e colonizada. Se pensar o padrão ocidental que impera sobre todos. Reconhecer de que esses conhecimentos que nós até então tínhamos
como passividade e parcimônia, foram produções acadêmicas não neutras, quando não ofertaram outras possibilidades ou questionaram aqueles ou aquelas condicionantes do devir para as produções que chegaram a sublimar e a se fazer no tempo presente. De todo modo, nós queremos aqui reconhecer que toda produção de conhecimento ela é realizada de acordo com o contexto, que nos remete lá em Foucault. A possibilidade da apresentação de um conhecimento está na sua estratificação de poder, na sua vinculação sobre as suas relações. O biopoder, a tanto quanto nos trouxe belíssimamente o Foucault. Então, olhar para que nós, educadores e educadoras, e todos nós que nos colocamos nessa ponta de lança em observar e objetivar e questionar os saberes da escolaridade, é nos proporcionar a realidade social, a diversidade étnico-racial e nos produzir em relação ao processo educacional, numa dimensão que nos vai ofertar a ética, a pensar identidade, diversidade, sexualidade, cultura e as relações raciais, o que é fantástico, né? Nós vamos aqui se alicerçar por Nina Gomes, né? Kabengele Muganga, né? Ou seja, olhar para aquilo tudo que está na lei, na 10.639 de 2003, na 11.645 que amplia, né, em 2008, a Constituição dos Marcos das afirmações de políticas em relação aos movimentos sociais e da abertura dos currículos às temáticas raciais, é constituir uma grande problematização, uma grande substância que vai nos permitir o exercício do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. Até aqui, manso, tranquilo, estamos fazendo tudo aquilo que está na legalidade. E é para esse momento, e é para esse condicionante que nós, sabiamente, vamos nos relacionar e nos permitir. Sueli Carneiro, né? Sabiamente vai dizer que essa condição da autoestima, essa questão de que foi incluída uma tecnologia no biopoder de exclusão social e subalternia, nos traz uma oportunidade educacional de que nós devemos pensar a mobilidade social nesse país. E que todos nós, constituídos como sujeitos do conhecimento, temos aqui, sim, uma condição de pensar os nossos conhecimentos a partir do conhecimento africano, a partir da diáspora africana, do patrimônio cultural, de tudo aquilo que está na relação que nós temos que pensar que há uma disposição e uma posição até então de uma branquitude em relação a tudo aquilo que nós temos de produção do anterior a esses últimos 300 anos. Mais especificamente na educação, no olhar crítico desse letramento racial nos últimos 100 anos. Então, se embasar por essas condicionantes, né, é olhar para as configurações de dominação e poder. Sabiamente, o Adibo Quijano, o equatoriano, que vai nos trazer outra paisagem, né? Que essas relações na qual eu falei dos últimos 300 anos, especificamente em relação aos 6 anos, eu quero aqui, na objetividade, dizer que há uma configuração de dominação de identidades associadas às hierarquias, né? Eu estou utilizando esse fundamento, esse pilar em Quijano. Então, essas oportunidades de pensar, sim, as epistemologias, as metodologias, né, no decolonialismo, no antirracismo, quero que estamos pensando através de outro encontro, através de outras formulações que podemos pensar junto no combate ao racismo, né? De perceber tudo aquilo que na escolarização podemos nos ofertar e nos permitir em evolução. E, por assim dizer, ofertar tudo isso dentro da categorização que podemos pensar naquilo que vai de encontro às nossas possibilidades. Eu quero aqui, com muita singeleza, pedir licença para apresentar, naquilo que eu pude estudar, né, Charles Wade Mills, né,
que é nascido inglês, criado na Jamaica, e se torna bacharel, né? E na Universidade de Toronto, o seu doutorado em filosofia, ele vai nos ofertar que há um contrato racial, né? Que convencionou as teorias políticas de representações através dos pensadores clássicos, né? Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, né? Esse contrato social que não é neutro, que é dado por uma relação de entroncamento e imbricamento de raça e etnia, trouxe uma regulação, e uma regulação que não leva em conta aquilo tudo que estão nos grupos, que estão nas minorias, que estão na exclusão. Então, sabiamente, né, utilizar o The Racial Contract, ou seja, o contrato racial, sobre essa base de se pensar de novo, diz respeito a uma importante ferramenta de construção e desconstrução daquilo que foi as estruturas do passado e até do presente. Ou seja, observar nossa agência humana de evolução na equidade para as relações socialmente justas. Então, eu quero aqui a pensar e a ofertar a transição desses pensadores, ofertando no material didático que vai nos trazer belíssimas oportunidades de estudar todos aqueles nossos melhores pensadores, América Central, América do Norte e América Latina, e mais precisamente Brasil, desses pretos e pretas, negros e negras, que nos encantam a partir de tudo aquilo que nós podemos ofertar de poesia para as nossas vidas, né? Como, por exemplo, né, Descortinar Abdias do Nascimento, né? Um homem que vai no entroncamento do teatro, no entroncamento de olhar para a dominação cultural, para aquela cultura europeoide estadunidense e romper, né, com esses dogmas, trazendo para nós aquilo que nós temos que pensar no que é afro-brasileiro, né? E se eu me inspirar aqui numa poesia, eu vou oferecer e ofertar Adão Ventura Ferreira Reis, que como poeta, como letrado, posteriormente pela Federal de Minas Gerais, como bacharel em Direito, vai nos dizer com muita categoria, faça sol, perdão, ou tempestade. O meu corpo é cercado por esses muros altos, currais onde se coagula o sangue dos escravos. Faça chuva ou faça sol, esse momento do meu corpo, ele é fechado. E ele sabiamente sabia dizer que nós estamos aqui debatendo e pensando essas qualificadoras sobre tudo aquilo que diz respeito ao que nós estamos estudando, né? Olhar, por exemplo, para Carolina Maria de Jesus, o quarto de despejo, né? Onde ela narra que a principal dor que ela sente é uma dor tão profunda e tão imensa que é daquela que o ar se faz presente no estômago. Ou seja, das nossas carências e fragilidades, as nossas misérias sociais, por aqueles nossos irmãos e irmãs que não têm acesso à segurança alimentar. Ou seja, olhar para essas belíssimas bibliografias, para esses belíssimos pensadores e aprender com cada um deles, que é possível uma oportunidade de se fazer da educação das relações étnico-raciais um ponto de encontro para o presente e futuro, descortinando o presente e passado. Olhar para tudo aquilo que sabiamente nos foi trazido, né, por Aquiles Mbembe, na necropolítica, que se faz morrer as minorias através da falta e de entendimento da carência das políticas públicas que se demoraram em se fazer as vacinações, é olhar por uma sublimação de poder de uma oposição que está sendo feita a respeito de se manter minorias sobre a governadoria daqueles que são mais necessitados. Então, olhar para essas perspectivas e saber que nós temos Djanila Ribeiro, pequeno manual, antirracista. São bibliografias que estão nas nossas escolas e eu quero convidar você aqui a acessá-las, convidar você aqui a pensar, convidar aqui você
a sublimar tudo aquilo que está na possibilidade de entender, tudo aquilo que está no belíssimo poder das palavras que nos oferta sabedoria, tudo aquilo que está aqui na condição maior da nossa existência como cabeça pensante, como evolução daquilo que nós podemos fazer, daquilo que gostamos de fazer quando estamos aqui nas nossas salas de aula, né? Para evitar todo o banimento e toda a exclusão social, mas para poder ir além e poder propor o encontro das nossas sabedorias para fazer da educação as nossas melhores oportunidades. Então eu quero, com esse momento de pensar, de apresentar em ATPC tudo aquilo que está naquela possibilidade absoluta desse encontro, de se fazer educação das relações étnico-racial, um ponto de avaliação, um ponto de consignação de saberes, é procurar para aquilo que belíssimamente deixou o nosso maior futebolista da antiguidade clássica, Sócrates, né? Parafraseando o nosso pensador aqui da democracia, né, em São Paulo, né, dentro do esporte. Parafraseando esses dois Sócrates, eu quero aqui ofertar que a democracia do conhecimento passa pelo principal motivo, pelo principal ponto de encontro, que é a nossa avaliação sobre o nosso trabalho. Sobretudo naquilo que nós podemos aprender, sobretudo aquilo que nós podemos ir ao encontro. E ofertar para os nossos alunos também a posição que nós estamos ali para a criticidade, para aprender juntos. Não há aqui um momento para poder se dizer que há uma só vertente de conhecimento, um só olhar. Pelo contrário, é um educador, um pesquisador, que trabalha na perspectiva de busca daquilo que é o conhecimento, que é a apuração da informação, que sai ali do senso comum, que sai ali daquilo que está se colocado como até narração e conhecimento, como uma comunicação. E a comunicação está na ciência. A comunicação está na perspectiva dessa sabedoria que se expande. Então, belíssimamente, eu fui aqui, através de um material didático, me orientar em tudo aquilo que está no aprendizado, a olhar para o nosso currículo, a olhar para a perspectiva de que é sábio e de que é fabuloso a pensar os conhecimentos que nos descortinam, por exemplo. A pensar de que muitas das vezes nós até desenhamos o mapa da Magna Grécia e verificamos ali que os saberes e os conhecimentos fantásticos e apresentamos as obras literárias e apresentamos todos aqueles grandes pensadores. Mas nos esquecemos de ofertar aqui o crescente fértil, o Oriente Médio, aonde ali, em todas aquelas novas civilizações que surgem primeiro, que estão em África, que são condutores do conhecimento, que numa interrelacionalidade, numa transversalidade de saberes, foram depois os gregos beber nesse continente africano de todas essas condicionantes dos saberes, tanto matemática, na filosofia, da literatura, da ciência. Então, perceber de que é possível encontrar as vinculações da onde vem para o onde estamos e inverter muitas das vezes a prescrição de metodologia, aonde estamos para procurar para onde vamos perseguir no presente e futuro, em tudo aquilo que temos que aprender para poder nos ofertar de conhecimento. Da belíssima condição de se perceber que tudo aquilo que está no desenvolvimento do nosso conhecimento, ela é perspectiva processual. Então, o ATPC, ele nos serve de conquista dessa categoria na educação para poder belíssimamente nos ofertar esse encontro. E que, com muito respeito, o faço aqui, agradecendo a esse esforço e de que nós tenhamos aqui a oportunidade de perceber e de estar em educação, trabalhando conteúdos e temas que nos encantam o nosso ofício. Então, para a graduação desse momento, sabendo que nós cortejamos aqui um espaço de tempo formativo em ATPC, um espaço de tempo depois
que está na formação, que está também no diálogo aí do cotidiano das nossas unidades escolares. Ofertar, pensar que, enquanto eu, professor Marcelo Ferreira, quero aqui também me conectar com todos os nossos professores e me ofertar nesse espaço formativo, de estar presente ou através do online, de fazer essas interlocuções e saber que, dentro da perspectiva da Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, nós estamos aqui pensando o pedagógico, trabalhando nessas conexões da educação étnico-racial. Quero aqui agradecer a esta diretoria de ensino, agradecer à supervisão de ensino, os nossos e nossas guardiãs e guardiões da educação paulista, saber que nós gostamos e queremos fazer sempre dessa oportunidade um processo formativo, um processo de instante para um eterno. E quero aqui também agradecer a oportunidade das nossas vidas, e as nossas inteligências, na segurança daquilo que nos oferta ciência, poder saber que nós temos a reverência de estar presente nos nossos ofícios. Muito obrigado, a oportunidade e até o próximo encontro. Até lá. Grande abraço.